Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma live sobre fome, tá? Fome, como controlar. Pessoal, muitas vezes o paciente típico, ou você, quando você procura ajuda médica para perder peso, ou porque as estratégias que você vem implementando não vem funcionando, a fome é um dos principais pontos-chave do nosso tratamento. Então a gente saber da onde que essa fome vem e como controlar esse apetite, como controlar essa fome vai permitir que o paciente tenha uma adesão maior às estratégias que sejam implementadas, tá? Então, pessoal, muitas vezes você vai ao consultório reclamando de um ganho de peso recente ou de uma dificuldade de controle de peso que é uma coisa que vem te acompanhando há muitos anos, tá? E muitas vezes refere também que o apetite ele é aumentado ou sempre foi aumentado, mas que agora você ganhou peso. Ou você não mudou o seu padrão alimentar, apesar de você não ter mudado o seu padrão alimentar, você tenha agora ganhado peso e você precisa realmente controlar esse apetite, tá? Então, assim, normalmente os pacientes que referem uma dificuldade de controle da fome ou do apetite são pacientes que têm uma rotina alimentar em que os carboidratos, massas, doces fazem muito parte da rotina desses pacientes, tá? Então, assim, muitas vezes também esses pacientes eles referem um sono que não está com a melhor das qualidades, referem também uma falta de exercícios físicos, referem também sedentarismo ou a falta de exercícios físicos, referem estresse no trabalho ou estresse na família, tá? Estresse de uma forma geral, e às vezes o consumo de álcool e uso de alguns medicamentos também fazem parte da rotina desses pacientes, tá? Então, pessoal, muitas vezes a gente tem o que a gente chama de maus hábitos alimentares. São pacientes que acabam fazendo escolhas alimentares que não vão ser tão interessantes no processo de emagrecimento ou a depender de qual objetivo aquele paciente tem em realizar um planejamento alimentar, um planejamento estratégico que envolva exercício físico, controle da alimentação, manejo de estresse, manejo de sono, por exemplo, tá? Muitas vezes esses pacientes eles referem que em casa eles têm, por exemplo, alimentos industrializados ou alimentos processados principalmente para as crianças. Pessoal, se vocês têm na prateleira de casa opções que não são adequadas para vocês, por que elas seriam adequadas para as crianças? Provavelmente biscoito ou outros alimentos industrializados também não vão ser interessantes para as crianças, tá? Então se as crianças elas se divertem ou se elas sentem prazer ou se elas só comem isso, elas vão precisar mudar também, tá? Então assim, o fato de você ter isso na prateleira de casa já aumenta a chance de você fazer um consumo daquilo também, tá? Então assim, são também pacientes que eles referem excesso alimentar. Muitas vezes o paciente que tem uma rotina de estresse ou ele trabalha muito, muitas vezes ele faz 2 ou 3 refeições no dia. Então fazem o café da manhã, almoçam e jantam, ou muitas vezes fazem só o almoço e só o jantar. Mas quando eles chegam nessas refeições, eles fazem o que a gente chama de excesso alimentar. Pelo fato de ficarem longos períodos sem se alimentar, esses pacientes acabam fazendo uma ingestão de um volume muito maior do que seria o necessário para que aquele paciente recebesse naquela janela alimentar. Tá? Então, assim, o excesso alimentar, o volume alto, um volume grande de alimentos em poucas oportunidades, fazem com que esses pacientes ganhem peso, tá? Ou tenham um apetite muito aumentado quando eles chegam nessas refeições, tá? Outra coisa também, durante a refeição, a gente pergunta se esses pacientes eles fazem o processo de mastigação adequado, se eles mastigam bastante os alimentos antes de deglutirem. Muitas vezes os pacientes, quando eles chegam com um apetite mais aumentado, eles acabam mastigando pouco e engolindo mais rápido e fazendo uma ingestão numa velocidade muito grande. Tanto que o organismo ele não consegue avisar de uma maneira tão pronta de que aquele organismo já está saciado e que é para aquele paciente pare de comer. E aí quando o paciente quando ele percebe o quanto que ele já comeu, muitas vezes ele passou de um determinado limite e ele acaba ficando com um desconforto grande ao sair da mesa, né? Então, assim, são pacientes que, à medida que eles comem mais rápido, eles têm uma resposta metabólica menor ou mais lenta na produção de saciedade. Então, o paciente ele não percebe que já está saciado e ele continua comendo exatamente pela velocidade de mastigação, tá, gente? Então, muitas vezes
Tem pacientes que falam assim que o tamanho dos talheres, ou não é nem um relato dos pacientes, isso é uma coisa que a gente vê, né? Então assim, os pacientes muitas vezes eles fazem refeições, ou as refeições prontas são refeições maiores, as refeições vêm ganhando tamanho. Por exemplo, uma promoção do McDonald's, por exemplo, ela era uma promoção grande quando eu tinha um refrigerante de 500 ml, uma batata de um tamanho X e o sanduíche. Hoje a refeição grande ela já é maior. Se você for nos Estados Unidos, uma refeição grande nos Estados Unidos ela é maior ainda, tá? Isso é por causa do padrão alimentar. Então, o padrão alimentar daquela população, ou padrões alimentares populacionais diferentes, vão fazer com que a indústria se prepare para oferecer aquilo que o paciente está disposto ou que ele quer realmente consumir, tá? Então, se existe uma necessidade de refeições maiores ou refeições prontas maiores, a indústria ela vai tentar se adequar pensando no seu prazer e pensando no lucro que ela pode ganhar. Tá? Pratos grandes, talheres grandes, tudo aquilo que for muito grande pode aumentar ou pode fazer com que um paciente que não tem uma cadência alimentar adequada ou um paciente que consuma aqueles alimentos de uma maneira mais rápida, ele se alimente mais do que ele poderia se alimentar ou do que ele deveria se alimentar para que ele se sentisse saciado, tá? Então, outra coisa que é importante também, intervalos muito prolongados entre refeições. Quando esses intervalos são prolongados, aumenta a chance do paciente chegar na próxima refeição com muita fome, com apetite maior, tá? Isso faz com que ele tenha um excesso alimentar e faça o consumo daqueles alimentos de uma maneira mais rápida também, tá? Os pacientes, muitas vezes, eles referem também que fazem o consumo de alimentos ricos em carboidratos e gorduras. Quando você dá para o seu organismo um alimento rico em carboidrato, e principalmente carboidratos de alto índice glicêmico, você vai produzir picos insulinêmicos, você vai liberar uma quantidade alta de insulina, e isso vai criar um ambiente metabólico de construção de tecido gorduroso. Então, todo alimento rico em carboidrato e gordura vai fazer um pico de insulina e a insulina vai guardar aquela gordura presente naquele alimento. Isso vai aumentar a chance de você engordar. Só que toda vez que você tem um alimento rico em carboidrato e gordura, o seu corpo ele te paga, ele faz uma liberação de neurotransmissores relacionados ao prazer. Então, sempre que eu consumir uma batata frita, um sorvete, uma pizza, um sanduíche, todos os alimentos que são prazerosos, pode ter certeza, a chance de ter ali carboidratos simples e carboidratos de alto índice glicêmico e gordura, ela é bem maior. O seu corpo ele vai criar mecanismos para que realmente você faça consumos semelhantes a cada janela alimentar. Por que ele faz isso? O seu corpo ele enxerga o tecido gorduroso como longevidade. Então, à medida que você tem reserva, você pode ficar em um ambiente escasso em alimentos, vivendo mais tempo. Então, se acabar alimentos no mundo, quem é que vai viver mais tempo? Quem tem mais tecido gorduroso ou quem tem menos tecido gorduroso? É o raciocínio que o seu corpo faz. Ele não sabe que existe a abundância de alimentos a abundância de alimentos que você pode dar para o seu organismo. Ele não sabe que é uma escolha, né? Então ele tenta se precaver, ele tenta fazer com que você acumule o máximo de gordura possível, exatamente porque ele não sabe quando vai acabar alimento no mundo, tá? Então, outra coisa, a indústria ela tenta trabalhar bastante essa parte do prazer. Então, por exemplo, alimentos processados ou bebidas açucaradas, sucos de caixinha, por exemplo, refrigerantes, eles vão ser muito ricos em um carboidrato de alto índice glicêmico, que vai fazer com que você libere bastante insulina e o seu corpo crie um ambiente metabólico para reservar a gordura. É o açúcar, tá? Então, quanto mais açúcar eu tiver no alimento, maior a chance do seu organismo produzir mais insulina, tá? Então, a insulina é o hormônio mais anabólico que a gente tem no organismo, mas ele anaboliza tecido gorduroso, ele anaboliza células de gordura, tá? Gente, muito cuidado também. Logo depois de uma alimentação, existe um hábito, não só no Brasil, no mundo como um todo, de fazer ou o consumo de um suco, logo depois da alimentação, ou o consumo de uma sobremesa, ou as duas coisas em conjunto, tá? Sempre que você fizer uma alimentação, mesmo que ela seja equilibrada ou balanceada, com macronutrientes nas quantidades certas, então uma refeição com proteínas, com carboidratos, e carboidratos de baixo índice glicêmico, por exemplo, e com gorduras, pode ser, por exemplo, uma gordura boa, tipo azeite de oliva
extra virgem, por exemplo, é uma gordura boa. Só que se logo depois da refeição você faz a ingestão de um suco, ou quando você faz a ingestão de uma sobremesa, você vai ingerir açúcar. O açúcar ele vai ser um carboidrato de alto índice glicêmico que vai fazer com que você tenha mais picos de insulina. Esse pico de insulina vai fazer com que daquela refeição que você acabou de se alimentar, você consiga mais nutrientes para anabolizar tecido gorduroso, tá? Então, muito cuidado com isso. Qual seria o ideal? Ou não consumir a sobremesa, ou não consumir o suco, e você colocar no lugar, por exemplo, água, ou água com gás, ou um café sem açúcar, pode ser adoçado com outras coisas, ou um suco de uma fruta de baixo índice glicêmico, tipo limão, tipo morango, tá? Agora, um suco de fruta, por exemplo, um suco de laranja logo depois do almoço, pode ser contraproducente se o seu objetivo for o emagrecimento, tá? Então, o suco de laranja, ele tem alto índice glicêmico. Isso vai fazer com que você tenha picos de insulina, e essa insulina vai guardar aquela gordura e até aqueles carboidratos de índice glicêmico menor que estejam naquela refeição que você acabou de fazer, tá? Pessoal, e quem tem compulsão alimentar? Compulsão alimentar, gente, é um problema psiquiátrico, tá? Isso é realmente um transtorno mental. Compulsão alimentar a gente identifica quando o paciente ele faz uma ingestão muito maior do que ele faria em um curto espaço de tempo por vários momentos, repetidas vezes. Isso pode ser em um número de 3 ou mais vezes por semana, e isso já acontecendo há algum tempo, no mínimo 2 meses, tá? E aí a gente pode identificar a compulsão alimentar. Tá bom? A compulsão também ela é vista ou identificada quando o paciente ele tem uma necessidade maior de se alimentar, mesmo que ele esteja sem fome, tá? Então, assim, e o paciente muitas vezes também ele refere que ele termina de se alimentar e ele se sente extremamente desconfortável. Então, quando você termina uma refeição e você percebe que você ficou cheio demais, isso pode ser um episódio compulsivo. Não necessariamente que isso seja identificado como um transtorno mental e precise de tratamento, mas isso pode ser um indicador, tá? Isso é importante que o seu médico ou quem for te orientar no seu tratamento, ele busque saber se você está tendo algum tipo de comportamento dessa forma para que ele possa realmente te orientar ou te medicar se for necessário, tá? Muitos pacientes que têm compulsão, eles referem também sentimento de culpa. Eles referem também uma culpa por ter comido demais, ou eles podem consumir os alimentos escondidos, tá? Então, para que eles não consumam na frente das pessoas, para que eles não sejam criticados, eles acabam fazendo esse consumo escondido, tá, gente? Então, da onde que vem a fome? Né? A fisiologia da fome é algo que é extremamente estudado. A gente sabe que quando a gente controla a fome, quando a gente controla o apetite, quando a gente produz mais saciedade, o paciente ele aumenta a adesão às estratégias. Isso faz com que os pacientes se sintam melhor numa determinada estratégia que envolva mudança de hábitos, que envolva um planejamento alimentar, que envolva exercícios físicos, por exemplo. Então, da onde que vem? Tá? A gente tem, na verdade, alguns sistemas que são interligados na geração da fome. Eu tenho o sistema hipotalâmico, principalmente, e o sistema hedônico. O sistema hipotalâmico, eu tenho um centro da fome que ele fica no hipotálamo, tá? Então, assim, existe um núcleo no hipotálamo, que é uma região do cérebro, tá? Que é chamado núcleo paraventricular, e dentro desse núcleo eu tenho algumas amígdalas, diferente das amígdalas que a gente tem aqui na garganta, próximo da garganta, tá, gente? Então, assim, isso seria um dos principais centros da fome no organismo. Isso daí vai gerar o que a gente chama de fome fisiológica. Diferente da vontade de comer. A vontade de comer muitas vezes já tem interferência de outros sistemas. O sistema hedônico é o sistema do prazer, que envolve o prazer, o bem-estar. Então a alimentação, ela envolve isso. O seu corpo ele está preparado a elevar neurotransmissores relacionados ao prazer sempre que você se alimenta e sempre que você dá para ele aquilo que ele precisa para construir mais tecido gorduroso. Se lembra que o corpo ele tenta se precaver, ele tenta se munir de tecido gorduroso, pensando exatamente numa situação em que haja escassez de alimento no mundo, tá? Então, assim, no sistema hipotalâmico, em que eu tenho o centro da fome, eu tenho o hipotálamo como principal região que vai indicar pra gente que a gente realmente está com fome, né? E dentro do hipotálamo eu tenho os núcleos paraventriculares, tá? E eu tenho as amígdalas, tá? Que são regiões do cérebro onde a gente pode identificar uma maior quantidade de neurônios relacionados à fome, tá?
Esses centros, gente, eles sofrem o que a gente chama de ação hormonal e de ação de peptídeos também. Então existem alguns hormônios que são produzidos em locais diferentes do organismo, que vão agir no hipotálamo, que vão agir no cérebro, fazendo com que você sinta mais ou menos fome, tá? Então, por exemplo, existe a grelina. A grelina é uma substância que é produzida no estômago, tá? Ela vai fazer com que você sinta mais fome. Então, tudo aquilo que faça com que a gente sinta mais fome, a gente chama de hormônios ou peptídeos orexígenos, que eles vão fazer com que você sinta mais fome. Os peptídeos ou os hormônios que fazem com que a gente se sinta saciado são anorexígenos, tá bom? Então, assim, a grelina é uma substância que é produzida no trato gastrointestinal e faz com que a gente sinta fome, tá? A grelina, quando a gente ingere algum alimento ou o aumento do volume no estômago, ele sinaliza para que haja diminuição da produção da grelina. Então, o volume no estômago, o volume alimentar, vai fazer com que você sinta menos fome, tá? Então, assim, por exemplo, por que se indica para os pacientes consumirem salada antes do almoço, por exemplo? Porque a salada faz parte do almoço, lógico, dessa janela alimentar, mas aquilo vai indicar para o organismo que ele já tem alimento ali dentro. Então, uma salada antes do almoço é uma das estratégias para que você consuma menos alimento na hora do almoço. Tem muita gente que fala, doutor, eu posso comer o prato de salada do tamanho que for, que eu vou continuar com a mesma fome que eu estava antes. Tudo bem, mas é uma estratégia, tá? Funciona para algumas pessoas, pode não funcionar para todas, mas é uma das estratégias para que a gente consiga controlar essa fome, tá? Existe um peptídeo também ligado à fome, que é chamado de peptídeo agouti. Esse peptídeo ele vem de um sistema um pouquinho diferente, é o sistema da proópio-melanocortina, tá? É um sistema que envolve não só o controle da fome, esse sistema ele também envolve o controle da dor, também envolve o controle dos hormônios relacionados ao estresse físico. Então, exercícios físicos que fazem com que você... exercícios físicos, eles vão estimular a produção de neurotransmissores e de peptídeos que vão te ajudar a controlar o apetite, tá? Glucagon, então o glucagon, ele é um hormônio que é contrarregulatório à insulina, quando eu não tenho insulina ou quando eu tenho insulina baixa no seu organismo, e quando a glicemia se aproxima de 70, de 60, ou seja, logo depois de uma refeição, a sua glicemia ela tende a subir. E aí essa glicemia ela chega próximo de 140 ou pode passar essa quantidade e você libera no pâncreas, o pâncreas vai liberar insulina. Essa insulina vai fazer com que essa glicemia que se encontra no plasma, disponível para células que são insulino dependentes, elas consigam entrar dentro das células. Isso vai fazer com que a sua glicemia, com o passar do tempo, ela vá caindo. Quando ela chega próximo de 70, próximo de 60, o seu pâncreas, o seu cérebro te manda sinais de fome para que você ofereça para o seu organismo uma nova carga alimentar. Se não acontecer essa refeição, o seu organismo ele vai precisar, para manter esse nível glicêmico acima de 60 ou acima de 70, ele vai precisar lançar mão dos substratos energéticos que ele tem. Então, o que acontece? Você entra num estado metabólico chamado neoglicogênio, e nesse estado metabólico você produz glucagon e você produz hormônios derivados de corticoide, que vão fazer com que você utilize, por exemplo, proteína muscular, glicogênio muscular e gordura como fonte de energia para que você aumente esse nível glicêmico. Muitas vezes os pacientes falam assim, doutor, quando eu fico 5, 6 horas sem me alimentar, eu percebo que minha fome vai embora. Sim, ela vai embora. Você entrou em neoglicogênese. Quando você entra em neoglicogênese, você passa a utilizar os seus próprios substratos energéticos para você produzir energia. Mas isso não é bom, não é interessante, porque você, além da gordura, que é uma fração dos substratos energéticos que você vai utilizar proteína muscular, glicogênio hepático, que são substratos energéticos que muitas vezes a gente precisa proteger no processo de emagrecimento. Se você utiliza isso daí, você perde músculo. Se você perde músculo no processo de emagrecimento, você pode perder peso, mas a qualidade do seu emagrecimento ela não vai ser interessante, tá? Então isso é algo que a gente precisa proteger. Como é que a gente protege isso? Oferecendo refeições em espaços de tempo menores do que 4 horas, para que esses pacientes não entrem em neoglicogênese, tá? Então, além do peptídeo agouti, você tem outras substâncias que fazem com que a gente sinta fome. Por exemplo, o glucagon. O glucagon é produzido pelo pâncreas, tá?
corticoides, a gente produz corticoides, a gente produz cortisol, por exemplo, tá? E a gente produz derivados de corticoide, então, tá? Os corticoides fazem com que a gente também sinta mais fome, então faz parte dos peptídeos orexígenos, tá? Adiponectina, quando a gente tem tecido gorduroso baixo, aumenta a chance de você produzir mais adiponectina, que faz com que você sinta mais fome e vontade de se alimentar, tá? Então a adiponectina é um hormônio, aliás, é um peptídeo, que também é considerado um hormônio porque ele é produzido em tecido gorduroso e age no sistema nervoso central, fazendo com que você sinta mais fome, tá? Hormônios sexuais, testosterona. Quanto mais testosterona a gente tem disponível no organismo, maior vai ser a sua fome. Ué, então se eu tenho uma quantidade de testosterona maior, eu posso também ter uma quantidade de tecido muscular maior. Isso faz com que você também tenha uma taxa metabólica basal também maior, tá? Quanto mais músculo você tiver, maiores serão as necessidades calóricas diárias para que você mantenha aquela quantidade de tecido muscular, tá? Beleza. E existe o outro lado. Existem hormônios que vão fazer com que você se sinta saciado, ou hormônios ou peptídeos anorexígenos, tá? Então a leptina é um hormônio que é produzido também no tecido, produzido no tecido gorduroso e faz com que você se sinta saciado, tá? Então existem alguns grupos de medicamentos, existem pesquisas para produzir mais leptina para que isso seja utilizado como medicamento para se controlar a fome. Mas o que os estudos têm mostrado é que pacientes obesos ou pacientes com uma maior quantidade de tecido gorduroso, eles acabam produzindo mais leptina, mas eles ficam resistentes a essa leptina, tá? Então, assim, os estudos eles ainda são iniciais e a gente ainda não tem uma substância que a gente possa realmente ofertar como medicamento utilizando o conceito da leptina para produzir saciedade nos pacientes, tá? O trato gastrointestinal, gente, o intestino, ele é um órgão endócrino. Então ele vai produzir substâncias que vão ter uma ação no sistema nervoso central, fazendo com que você tenha mais saciedade ou tenha um controle também da alimentação. Então, CCK, que é colecistoquinina, GLP-1. GLP-1 também é uma incretina, então tudo aquilo que eu produzo no intestino, que tenha uma ação central para controlar a fome, é considerado um hormônio. Então o intestino, ele pode ser considerado como um órgão endócrino que faz controle também da alimentação, tá? Peptídeo YY, tá? Existem outras substâncias também, por exemplo, o transcrito regulado por cocaína e por anfetamina, tá? Que é o que a gente chama de CART. São substâncias que têm uma ação no sistema nervoso central, fazendo com que a gente não sinta saciedade. Aliás, pelo contrário, e fazendo com que a gente sinta saciedade, tá? Então eles inibem a nossa fome, tá? Esse sistema hipotalâmico, ele também sofre a ação, por exemplo, da glicemia. Então, quando a glicemia está mais baixa, você produz hormônios orexígenos que fazem com que você busque mais alimentos. Então, uma glicemia mais baixa está associada a maior fome, tá? Quando eu tenho uma glicemia elevada, normalmente eu tenho uma insulina elevada. Quando eu tenho insulina elevada, a insulina alta, ela indica para o sistema nervoso central que eu estou saciado. Então, quanto maior a quantidade de insulina, menor é a sua necessidade de se alimentar. Tá? Só que à medida que você se você tiver, por exemplo, alguma doença metabólica, por exemplo, resistência à insulina ou uma quantidade maior de tecido gorduroso, isso vai fazer com que você fique cada vez mais resistente à insulina e aí ela não cumpre essas funções dela, tá? Então, assim, ela não consegue agir no cérebro fazendo com que você faça uma ingestão menor de alimentos, tá bom? Então aqui, resistência à insulina, os centros da fome, eles também ficam resistentes à insulina, tá certo? Gente, tecido gorduroso baixo, quando eu tenho baixa quantidade de tecido gorduroso no organismo, as suas células de gordura elas vão estimular você, via produção de adiponectinas, por exemplo, a consumir mais alimentos que façam com que você ganhe mais tecido gorduroso. O seu organismo ele tenta fazer provisões de tecido gorduroso, pensando sempre em uma situação em que eu tenha escassez de alimentos, tá?
Então, assim, tecido gorduroso baixo, adiponectina elevada. Tecido gorduroso alto, adiponectina baixa e leptina muito alta. Mas a leptina, apesar dela produzir saciedade, quando eu tenho uma quantidade alta de tecido gorduroso, nós também ficamos resistentes à leptina. Então não adianta ter um tecido gorduroso alto e uma leptina alta, porque ela não age, a gente não consegue perceber, tá? O sistema hipotalâmico, gente, ele age também em consonância com o sistema hedônico. O sistema hedônico, ele tem a ver com prazer, então com o prazer da refeição. Então sempre que a gente pensa em alimento, a gente pensa muitas vezes pensa em uma refeição que seja saborosa, algo que eleve os nossos neurotransmissores de prazer, tá? Então, assim, o sistema hedônico, ele está ligado com a recompensa, ele está ligado com o bem-estar, com a produção de neurotransmissores que vão fazer com que a gente se sinta bem, tá? Então, assim, noradrenalina, adrenalina, serotonina, GABA, monoaminoxidase, histamina, todos esses neurotransmissores, eles vão ter uma relação positiva com o sistema hipotalâmico de fome, tá? Então, assim, fora o sistema hedônico, que faz com que a gente pense muitas vezes em alimentos só pensando em ter prazer, ele também se relaciona com outros sistemas no organismo. Então não existe um centro da fome único, não existe um local específico do cérebro que faça com que eu controle a fome. Eu tenho que pensar em outros sistemas e cada vez mais se estuda isso daí, para que a gente descubra novos receptores ou novas substâncias que tenham função orexígena ou anorexígena. Existem, por exemplo, o sistema endocannabinoide, que ele vai regular a fome, mas ele também regula a imunidade. O sistema da proopiomelanocortina, ele também regula a dor, regula a produção de hormônios relacionados ao prazer de praticar exercício, por exemplo, tá? Então, assim, são sistemas que eles são todos interligados. Então, fazer o controle, fazer o ajuste fino de como lidar com os alimentos ou de como mudar o comportamento para que a gente consiga controlar ao máximo a fome é um grande desafio, tá? Alimentos mais calóricos, normalmente, são alimentos que vão ser ricos em carboidrato e gordura. Sempre que eu tenho carboidrato e gordura, eu tenho uma elevação de insulina e eu tenho a chance, um ambiente metabólico propício para construir mais tecido gorduroso. O seu corpo, ele vai trabalhar para que você sempre faça o consumo de um alimento desse tipo. Por quê? Porque ele vai produzir prazer. Então, quando você consome, por exemplo, um doce logo depois do almoço, o seu corpo ele vai produzir uma quantidade de prazer muito grande. E quando aquilo vira um hábito, toda vez que você pensar em alguma refeição, você vai pensar muitas vezes já na sobremesa. Por quê? Porque é uma forma de você conseguir prazer e rápido, tá? Muitos pacientes falam também de pensamentos intrusos ou pensamentos repetitivos. Tem paciente que fala assim, poxa, eu penso em alimento o dia inteiro. Como é que eu faço para controlar isso daí? Tá? Então, assim, os pacientes que procuram uma consulta médica são pacientes que a gente precisa excluir outras causas que façam com que esses pacientes sintam fome. Então são pacientes em que a gente vai fazer a análise clínica do que ele vem sentindo, vai muitas vezes pedir exames laboratoriais ou exames complementares para que a gente veja se aquele paciente não tem algum problema metabólico, por exemplo. Tá? Então assim, a gente precisa excluir doenças metabólicas, doenças psiquiátricas, doenças cardiovasculares, tá? Então a gente precisa fazer a exclusão disso daí para que a gente tenha a certeza de que a gente não precisa tratar algo de base. A grande maioria dos pacientes, mais de 85% dos pacientes não tem qualquer problema endócrino, não tem qualquer doença. Eles têm simplesmente uma alimentação que gera uma quantidade de calorias maior do que a que ele consegue metabolizar ou do que a que ele precisa metabolizar durante o dia, e isso faz com que ele ganhe tecido gorduroso, tá? Muitos pacientes falam assim, não, eu ganhei peso, eu ganhei 10 quilos e há 3 anos, por exemplo, eu não ganho mais peso e eu mantive exatamente a mesma carga alimentar. O seu corpo ele sofreu um ajuste há 3 anos que fez com que você ganhasse esses 10 quilos. Para que você carregue esses 10 quilos, você também vai precisar de mais energia. Se você não aumentar, por exemplo, as cargas alimentares, você não continua ganhando peso infinitamente. Você vai ganhar peso até um determinado momento, à medida que você está ajustado, você para de ganhar peso. Mas se alterar alguma coisa no ambiente, se aumentar o seu estresse, se aumentar os seus distúrbios de sono, ou se você alterar a sua alimentação de alguma forma que faça com que o seu organismo tenha à disposição mais calorias, ele vai reter mais e isso vai fazer com que o seu peso volte a aumentar, tá? Da mesma forma, o inverso.
Tem pacientes que falam assim, eu sempre senti fome, sempre comi muito e sempre fui magro. E agora, de repente, eu ganhei peso. Muitas vezes isso está associado a estresse, isso está associado ao consumo de drogas ou álcool, tá? Às vezes é um paciente que passou a incorporar uma rotina em que tenha álcool envolvido na alimentação ou durante a semana, e isso faz com que o organismo se prepare metabolicamente para gerar um ambiente propício para ganhar mais tecido gorduroso, tá? E existem outros motivos também, e muitas vezes a gente avalia esses motivos numa consulta individualizada, tá, gente? Então, assim, o apetite aumentado, ele aumenta o risco de várias doenças, tá? Então, obesidade é uma delas, mas aumenta o risco de você fazer resistência à insulina, de você fazer diabetes, de você desenvolver uma hipertensão, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, AVC, tá? Um acidente vascular cerebral. São doenças todas que matam, tá? Então, assim, um apetite mais aumentado, se a gente não controlar, vai fazer com que você acabe consumindo uma quantidade, uma carga, acabe fazendo uma carga alimentar maior do que a que você precisa. Tá? Distúrbios do sono também podem fazer, algumas doenças pulmonares, doença pulmonar obstrutiva crônica ligada à obesidade também pode ter uma relação com o apetite. Então, se a gente não controla o apetite, é difícil da gente conseguir bons resultados, tá? Então, assim, quais seriam as formas de controlar isso daí? Como é que eu vou controlar o apetite do paciente para que ele consiga realmente seguir um planejamento em que o objetivo dele seja, por exemplo, o emagrecimento? Então, assim, a gente precisa saber, a gente precisa partir de um retrato atual para que a gente possa estabelecer estratégias de longo, de médio e de curto prazos, tá? Então, assim, numa consulta individualizada, a gente vai buscar, por exemplo, na análise clínica, fazendo uma anamnese, fazendo perguntas para esse paciente, para a gente situar, para a gente saber como funciona a rotina atual desse paciente, quais são os sinais e os sintomas que eles sentem, além do apetite aumentado, tá? Então, são um conjunto de coisas que a gente faz, tá bom? Numa consulta inicial, no exame físico, muitas vezes a gente faz, aliás, o médico que vai cuidar do emagrecimento, ele precisa fazer a antropometria. Existem formas de você fazer essa antropometria. É a gente saber o quanto que ele tem de gordura ou aonde que ele está nas classificações de risco. Então, muitas vezes a gente usa IMC, tá? Que é o índice de massa corporal. Então, assim, esse índice ele vai me dizer se esse paciente tem um peso adequado para a altura, ou se ele tem um sobrepeso, ou se ele tem algum nível de obesidade, tá? A circunferência da cintura, isso é super importante. Saiu um estudo canadense muito recente mostrando que o IMC e a circunferência da cintura são parâmetros simples e práticos de serem utilizados para que a gente estabeleça objetivos e estabeleça metas, tá? Então, IMC e circunferência da cintura são meios bem interessantes de serem utilizados porque eles são práticos, são rápidos e são fáceis de saber, de fazer, na verdade. Tem médicos que fazem, ou tem também professores de educação física, tem nutricionistas também que vão fazer a análise corporal usando protocolos de dobras, por exemplo. Então eles vão fazer a adipometria, tá? E aí você consegue definir qual é o percentual de gordura daquele paciente, tá? Bioimpedância, então um exame de bioimpedância em que há uma passagem de corrente elétrica de baixa intensidade pelo organismo e aí pela diferença de velocidade dos elétrons nos diferentes tecidos, e aquilo vai me dizer o quanto que eu tenho de tecido gorduroso, quanto que eu tenho de tecido muscular, tá? E isso também permite que a gente estabeleça metas, tá? Para que a gente vá conquistando aos poucos, tá bom? Existem outros exames, tá, gente? Aliás, o exame padrão ouro para fazer a antropometria é o DEXA, tá? DEXA é uma cintilografia de corpo inteiro, tá bom? E aí, pelo DEXA eu consigo saber qual é o meu percentual de gordura e aí eu consigo também estabelecer metas, tá? Para que a gente corrija aquilo ali, tá bom? Além do DEXA, tem o Body Pod, eu tenho tomografia, eu tenho ressonância, eu tenho ultrassom, eu tenho vários exames para que os profissionais eles tenham ciência ou eles saibam da onde esse paciente está partindo. É essencial saber da onde você está partindo. Se você simplesmente começa uma dieta hoje, eu vou começar uma dieta. Daqui a 3 semanas, você não sabe o quanto que você melhorou. Então, a sensação de melhora, então quando você faz uma avaliação de tempos em tempos, ou quando você passa por uma consulta médica de tempos em tempos, você tem uma objetividade, você sabe exatamente o quanto que você melhorou, se você está no caminho certo, ou se tem alguma coisa para você fazer diferente, que você precisa realmente fazer diferente para que você alcance os objetivos que vão ser traçados, tá, gente?
Uma coisa é certa, todo paciente que procura um médico ou que procura um profissional de saúde pensando em controle de peso, ele está numa zona de conforto. Então ele está numa zona de conforto que ela vai precisar ser perturbada, tá? Então eu vou precisar adotar algumas estratégias para fazer com que a sua alimentação fique um pouco diferente, o seu padrão de treino. Então se você está sedentário ou se você faz algum tipo de exercício que não seja tão interessante no processo de emagrecimento, o profissional ele tem que te dizer isso daí, ou então ele precisa analisar qual é a sua rotina, se ela não puder ser mudada, para que ele possa modificar pequenas variáveis que façam com que você tenha um resultado diferente do atual. Tem paciente que chega assim, ó, eu tenho um apetite desse jeito, mas eu vou continuar comendo, me alimentando 2 vezes no dia, eu não vou mudar meu padrão de sono, vou continuar trabalhando da mesma forma, então você vai ter o mesmo resultado, tá? Então assim, o paciente muitas vezes ele precisa estar aberto a novas orientações. Se eu não consigo modificar nem alimentação, nem exercício físico, nem padrões de descanso ou de estresse, que resultado que você quer? Provavelmente você não vai ter, tá? Então assim, se eu quero um resultado diferente do que eu tenho hoje, provavelmente eu preciso fazer coisas diferentes agora para que eu tenha um resultado diferente amanhã, tá? Então assim, estabelecer estratégias comportamentais, planejamento alimentar, uso de medicamentos se forem necessários e exercícios físicos fazem parte do escopo de orientações que o seu médico ou que o profissional o profissional de saúde deve avaliar e te orientar, tá bom? Um planejamento alimentar inicial de um paciente que tem uma dificuldade grande de controle de fome, ele pode partir de determinados princípios. Por exemplo, uma frequência alimentar maior. Pacientes que se alimentam em poucas janelas alimentares durante o dia, eles podem ser orientados a ter mais refeições, mas são refeições com volumes alimentares menores. Então não quer dizer que o paciente vai comer mais, ele vai comer mais vezes durante o dia, mas volumes menores. Só que esses volumes, eles precisam ser adequados a esses pacientes, tá? Então assim, cada refeição, ela tem que ser o suficiente para que o paciente termine essa refeição e ele se sinta minimamente saciado. Porque se ele terminar a refeição e ele continuar com fome, provavelmente você vai ter um problema de adesão e esse paciente, ele pode, em uma próxima janela alimentar, ou entre essa janela alimentar que passou e a próxima, ele pode comer, ou ele pode beliscar, ele pode sair da dieta, tá? A motivação desses pacientes ela é extremamente importante. Então, o profissional que vai te acompanhar, ele tem que saber, ele tem que te passar um sentimento de que você vai realmente conseguir ter êxito naquilo que você se propor. Então, assim, o estabelecimento de objetivo, ele é importante, mas a forma como o profissional ele vai te passar determinados conceitos, a forma como ele vai te informar quais são as estratégias e quais serão os benefícios em realizar aquelas estratégias daquela forma, ela é extremamente importante. Porque se você simplesmente recebe uma prescrição de medicamentos e não existe pílula mágica, tá, gente? Existem medicamentos que vão te ajudar no processo de emagrecimento, controlando saciedade, diminuindo a absorção de gordura ou diminuindo a absorção de glicose, controlando o humor, irritabilidade e tal, mas eles não são mágicos. Eles vão te dar um apoio. Quem vai fazer você realmente emagrecer vai ser uma estratégia alimentar adequada, associada a exercícios físicos e descanso adequado. Os medicamentos, eles podem te dar um apoio, eles podem muitas vezes criar um ambiente hormonal em que você consiga perder gordura mantendo massa magra, ou construir massa magra enquanto você perde gordura. Então tudo depende do objetivo que você vai estabelecer ali naquele começo. Então uma consulta inicial bem feita, com um exame antropométrico bem feito, em que eu saiba de onde eu estou partindo, permite que eu estabeleça objetivos claros. Esses objetivos eles podem ser de longo, de médio e de curto prazo. O profissional ele tem que ser habilidoso o suficiente para fazer com que o paciente entenda que aquilo que ele vai fazer realmente vai funcionar para ele, né? Então assim, muitas vezes os pacientes eles precisam de uma carga de informação que não são todos os profissionais que passam. Então um paciente bem informado, ele começa a ser tratado na primeira consulta. Já no retorno, quando a gente avalia os resultados dos exames desses pacientes, ele sai com a prescrição na mão, mas com uma carga de informação na mente que faça com que ele se sinta motivado para que ele siga o que tá ali naquele script. Então uma orientação ela pode ser diferente a cada profissional que ele vai, né? Então assim, o profissional ele vai ter uma habilidade para ele indicar para aquele paciente qual é o tipo de estratégia que ele vai seguir, mas não é a única.
Mas se o profissional consegue motivar esse paciente, ou quando já chega um paciente motivado, alguém realmente querendo mudar, ou alguém aberto a seguir as instruções, ou seguir uma determinada orientação, isso é meio caminho andado. Isso aumenta demais a chance desse paciente ter êxito naquilo que ele vai se propor a fazer, tá? Agora, uma coisa é certa, provavelmente eu vou ter que perturbar o equilíbrio daquele paciente. Então, para tirar você de uma zona de conforto, eu vou ter que criar mecanismos para provocar determinados desconfortos. Tá? Então, assim, um planejamento alimentar em que seja extremamente confortável, provavelmente ele não vai ter tanto resultado. Agora, um planejamento de exercícios em que eu tenho exercícios leves demais, provavelmente também não vai me levar a resultados tão interessantes, tá? Então, assim, um padrão de sono em que eu não faça qualquer tipo de alteração, provavelmente também não vai fazer com que você se recupere ou se torne preparado para que em uma próxima janela de exercícios ou para que numa próxima janela alimentar ou num próximo dia você tenha alimentos em que você consiga melhorar a sua eficiência metabólica da utilização daqueles alimentos. Então, tudo isso tem que ser pensado pelo profissional, tá? É importante que as refeições nos planejamentos alimentares sejam refeições completas e refeições saudáveis, tá, gente? Então, assim, substitutos de refeição, provavelmente eles não vão ser utilizados se você tiver com um profissional que realmente saiba pensar em alimentos de verdade para você, tá? Então, refeições completas, elas têm que ser ricas de macronutrientes, dos macronutrientes necessários, muitas vezes carboidratos, gorduras e proteínas, né, nas quantidades importantes, vitaminas, minerais, tudo isso tem que ser balanceado para que você consiga fazer uma ingestão calórica menor do que as suas necessidades, ou seja, um planejamento alimentar hipocalórico, que leve também a uma queima maior de gordura, mas com uma quantidade de macronutrientes que proteja perdas de tecido que você não quer perder. Então, um planejamento alimentar que envolva uma carga proteica necessária para alguém que faz exercício físico, ele é diferente de uma carga alimentar de alguém que não faz exercício físico. Então, cada individualidade, cada indivíduo deve ser analisado de uma forma pormenorizada, para que seja identificada qual seria a melhor estratégia naquele momento para aquele paciente. Então não existe uma estratégia única, existe uma estratégia para você nesse momento, tá? Então, assim, profissionais diferentes podem identificar momentos diferentes naquele paciente e pode fazer com que as estratégias sejam diferentes também, tá? Então existe o adequado para você naquele momento, tá? Alguns macronutrientes, eles também são associados à saciedade. Então, proteína é o macronutriente mais associado à saciedade. Então, por exemplo, quando eu tenho refeições proteicas, eu tenho a chance de esvaziamento gástrico mais lento. Então, isso lentifica o processo absortivo. A presença de alimento no trato gastrointestinal, na luz do trato gastrointestinal, faz com que você produza peptídeos que indiquem para o seu organismo que ele não precisa se alimentar, que ele está saciado, que tem alimento ali, tá? Existem substâncias, por exemplo, que mimetizam a ação, ou incretinas, que são substâncias produzidas no intestino que têm uma ação central produzindo saciedade. Uma delas é um análogo de GLP-1. Então, GLP-1 é um hormônio que é produzido no intestino que tem uma ação central, ou seja, age no hipotálamo, produzindo saciedade. E eu tenho uma substância análoga do GLP-1 que faz exatamente isso, tá? É uma das medicações pilares no tratamento hoje de emagrecimento, que é a liraglutida. Tá? A liraglutida é vendida com o nome comercial Saxenda, tá? Existe também a Victoza. A Victoza ela é usada mais para tratamento de diabetes. Diabetes e resistência à insulina podem usar Saxenda. E a mesma substância, ela é produzida com uma bula já identificada para emagrecimento, é a liraglutida, que a gente consegue no Saxenda. Inclusive é o mesmo fabricante, tá? Essa substância é um dos pilares no tratamento da obesidade. Só que os pacientes eles precisam de uma consulta médica, exatamente para avaliar quais seriam as chances desse paciente usar aquela substância, se ele realmente pode usar aquela substância. Pacientes que têm histórico, por exemplo, de pancreatite, eles não devem usar essa substância, mas a grande maioria dos pacientes podem ter benefício em usar a liraglutida, tá? Então, essa substância, além dela produzir saciedade, ela também age no trato gastrointestinal, diminuindo a velocidade de absorção dos nutrientes, ou velocidade de absorção dos alimentos que estejam lá na luz do trato gastrointestinal.
Outra coisa que ela faz, ela aumenta a sensibilidade à insulina. Então ela é uma substância bastante interessante, uma das armas mais poderosas que a gente tem no tratamento de obesidade em que envolva alimentos, tá? Então, tratamento de emagrecimento, provavelmente a gente vai usar sim planejamento alimentar, vai usar sim estratégias comportamentais, mas muitas vezes as estratégias medicamentosas, elas se farão presentes, né? Aí sim, o seu médico, é necessário que você tenha um auxílio de um médico, de alguém que conheça aquelas substâncias, quais seriam os benefícios, quais seriam os efeitos colaterais, quais seriam as situações em que aquele medicamento não pode ser utilizado, para que você faça, sim, o uso dos medicamentos adequados para você e no seu momento, tá? Então, assim, as refeições, no planejamento alimentar em que se envolve controle do apetite, elas precisam ser completas o suficiente para que você não sinta vontade de consumir outras coisas, tá? A proteína, ela, é interessante que ela esteja presente, tá? Então, assim, existe uma carga proteica diária que é importante que eu não ultrapasse, mas pessoas que fazem exercícios físicos têm uma elasticidade maior na absorção de proteína, tá? Então, por isso que é importante fazer a escolha dos exercícios, quantas vezes por semana eu vou fazer. Então, tudo isso é importante que o profissional saiba trabalhar para que ele possa realmente fazer uma indicação ou fazer um planejamento que realmente seja efetivo, tá? Gordura também produz saciedade. Então, proteína e gordura em associação podem produzir mais saciedade do que a proteína isolada. Ou a gordura isolada também, ela não vai produzir tanta saciedade quanto uma refeição em que eu tenha proteína e gordura em associação. Então, assim, que alimentos que eu poderia utilizar para aumentar a saciedade? Então, um lanche, por exemplo, em uma das opções de lanche que a gente utiliza bastante, é utilizar oleaginosas, castanhas, tá? Então um mix de castanhas, tá? No meu mix de castanha tem uva passa, ou eu coloco outras frutas desidratadas. Cuidado, uva passa ou outras frutas desidratadas vão fazer com que você tenha um pico de absorção de glicose. Essas frutas desidratadas, elas perdem água, mas o açúcar que elas contêm, ele vai ficar numa concentração maior, vai fazer com que você tenha um pico de insulina. Se as oleaginosas, elas contêm gordura, o que vai acontecer? Sua insulina aumentada na presença de oleaginosa ou na presença de gordura, mesmo que seja uma gordura excelente ou uma gordura uma gordura boa, uma chamada gordura boa, isso vai fazer com que você aumente tecido gorduroso. Tá? Então, oleaginosas devem ser utilizadas isoladas, ou se você for preferir utilizar, ou se você quiser usar alguma fruta, você tem que usar uma fruta de baixo índice glicêmico, e nunca em um suco, em que você tem 5, 6 unidades de uma determinada fruta ali naquele suco. Então, por exemplo, uma oleaginosa acompanhada de uma refeição com carboidrato, poderia ser com um suco de limão, por exemplo, tá? E suco de limão em jejum ajuda? Não ajuda, gente. Tá? O suco de limão em jejum é interessante para que você faça a absorção de micronutrientes, de vitamina C, por exemplo, mas ele não vai produzir nenhum milagre, tá? O limão, ele é rico em pectina, é uma substância que ela também está associada à saciedade. É interessante que você absorva, mas ela não faz milagre, tá? Então, assim, você precisa realmente de um planejamento alimentar que pode conter limão, mas o limão ele não é uma fruta mágica. Assim como a gente também não tem nenhuma pílula mágica. Não existe, tá? Então, outra coisa, outras fontes de gorduras boas são interessantes também, podem ser utilizadas ao longo do dia e fazem com que os pacientes, por exemplo, eles tenham menor apetite para doces. Tem gente que consegue consumir chocolate todos os dias, substituindo, por exemplo, aliás, usando o chocolate como uma das opções de lanche, mas seria um chocolate 70% de cacau, tá? Tem gente que fala que isso não é doce ou não é chocolate, mas é algo que é algo que muitas vezes tira a sua vontade, tá? Você conseguir substituir um apetite aumentado por doce sem usar doce é ilusão. Então, aos poucos, você vai se habituando, você vai ficando mais tolerante, você vai, com aquele planejamento, com a sua motivação, com os objetivos claros, você vai trocando um prazer pelo outro. Você vai identificando que se você utilizar uma refeição que seja próxima do doce, você se sente mais saciado, mas aos poucos você vai ter que tirar esse hábito. Então é um hábito que está ligado, por exemplo, ao consumo de sacarose. Então sacarose é um carboidrato com alto índice glicêmico que vai fazer com que você sinta muito prazer quando você vai se alimentar. Então é assim, a gente substituir a sacarose por outro alimento, e isso vai fazer com que você
perca a vontade de consumir doce é uma ilusão, mas isso é algo possível. Então, assim, algumas refeições você pode utilizar alguns alimentos que vão mimetizar aquele consumo, vão mimetizar as sensações de você estar consumindo um doce, mas ele não será um doce propriamente dito, tá? Então, assim, algumas proteínas também podem ser utilizadas, então não só proteínas animais, proteínas vegetais, shakes, iogurtes, whey, suplementos alimentares podem ser utilizados também para que a gente substitua os doces ou para que a gente consiga uma alimentação mais próxima daquilo de doce ou uma alimentação mais próxima daquilo que te saciaria ou te produziria uma carga maior de prazer, mas realmente não vai ser a mesma coisa, tá? Algumas estratégias também para fazer com que a gente se sinta mais saciado. Então, por exemplo, numa refeição você consumir água com gás, por exemplo, é uma das estratégias de fazer com que você tenha um volume mais aumentado no trato gastrointestinal. Isso faça com que você diminua a produção de hormônios ou peptídeos, orexígenos e aumente a produção dos anorexígenos, por exemplo. Tá? Então, assim, toda vez que você tem um planejamento alimentar com um objetivo claro e que isso envolva uma dieta hipocalórica, uma dieta com uma quantidade de calorias menor do que a que você precisa no dia, você vai passar por um período de adaptação, tá? Então, inicialmente, você pode sentir até mais fome, você pode ter dor de cabeça, você pode ter fadiga ou cansaço durante o dia, tá? Mas aos poucos você vai se adaptando a essa estratégia até que você fique tolerante. Quando você tem uma estratégia uma estratégia extremamente restritiva, uma estratégia muito difícil de ser implementada, é fácil que os pacientes tenham baixa adesão e eles deixem de seguir, tá? Então é importante ter equilíbrio na escolha das estratégias a serem implementadas para que esses pacientes continuem tendo resultado, tá? Então existem alguns suplementos alimentares que podem ser utilizados para o controle de saciedade, tá? Então a proteína, o whey, por exemplo, ou proteínas vegetais, é um dos suplementos mais utilizados para isso, tá? Existem pacientes que falam sobre a cafeína. A cafeína ele pode ser utilizado como suplemento e ele mimetiza, por exemplo, neurotransmissores relacionados ao sistema nervoso simpático e isso faz com que a gente sinta menos fome, tá? Então a cafeína ela é interessante, aumenta níveis de atenção, mas em excesso ela pode produzir ansiedade, o excesso dela pode fazer com que você tenha mais sudorese, que você tenha tremor, tem gente que aumenta níveis de ansiedade quando usa cafeína em excesso. Tá bom? Existe uma substância na pimenta chamada capsaicin. Essa substância também está ligada também ao apetite, mas ela aumenta o apetite. Ela faz com que o paciente sinta maior fome, tá? Uma vontade de consumir mais alimentos. No chocolate eu tenho uma substância chamada teobromina. Essa substância ela está ligada também à produção de neurotransmissores ligadas ao bem-estar, associadas ao bem-estar. Então o chocolate não é só porque ele é gostoso, só porque ele produz saciedade ou prazer. Existem outras substâncias ali dentro que fazem com que a gente se sinta ainda com um bem-estar ainda maior, tá? L-carnitina. L-carnitina é um suplemento alimentar que está no mercado há anos. Tem vários estudos mostrando que ele não tem qualquer ação. Então, assim, existem pacientes que falam assim, não, eu já uso L-carnitina, eu quero continuar. Tudo bem, pode continuar, mas que vai funcionar, não vai, tá bom? Picolinato de cromo. Eu vejo muitas prescrições, às vezes, usando picolinato de cromo. Eu não tenho estudo que dê sustentabilidade para utilizar essa substância como algo que vai fazer com que você não sinta vontade de consumir doce, tá? Então, infelizmente, isso não é uma coisa tão interessante, tá bom? Uma dieta em que envolva controle de fome e de saciedade é importante que ela tenha uma quantidade equilibrada ou que ela não tenha açúcar. É importante também que ela não tenha ou tenha uma quantidade muito pequena de álcool, tá? Então são substâncias que vão ter uma interferência direta no controle de saciedade, tá? Exercícios físicos, a associação deles com uma alimentação individualizada e os suplementos podem ser sim uma estratégia bem interessante para controlar apetite, tá? Controlar sono, controlar estresse, controle de saciedade, então envolve tudo isso, tá, gente? Existem medicamentos que aumentam o apetite e existem medicamentos que inibem o apetite. Os que aumentam o apetite, corticoides, vão fazer com que você tenha um apetite mais aumentado. Antipsicóticos, tipo olanzapina, lítio, normalmente quem usa essas substâncias são pacientes que têm algum transtorno psiquiátrico, mas essas substâncias elas aumentam a vontade de comer.
tá? E podem estar associados também ao ganho de peso. Benzodiazepínicos, medicamentos usados para dormir, por exemplo, também fazem com que a gente tenha um apetite mais aumentado no outro dia, tá? Alguns antidepressivos também vão ter esse aumento da vontade de consumir. Então, quem usa paroxetina, duloxetina, que são medicamentos que a gente usa muito para ansiedade, a gente usa esses medicamentos também para controlar esqueci o termo, mas vamos para frente. Venlafaxina, desvenlafaxina também são medicamentos que estão associados a um apetite maior, tá? Mirtazapina, outros antidepressivos tricíclicos, tipo amitriptilina, todos esses fazem com que você sinta vontade maior de consumir alimentos. Quando o paciente procura um médico e ele quer uma ação efetiva, muitas vezes ele espera que o médico utilize medicamentos para utilizar. Antigamente, a gente usava estratégias comportamentais por até 6 meses para só depois prescrever os medicamentos. Isso mudou. Isso hoje, quando o paciente procura, já na primeira consulta, na análise dos resultados dos exames, o médico ele está autorizado a utilizar os medicamentos para que o paciente consiga ter uma adesão maior à dieta, que porventura ele já tenha uma orientação por um nutricionista, ou ele consegue fazer um planejamento alimentar para esse paciente e utilizar medicamentos já na primeira intervenção para que esse paciente não perca tempo, tá? Então, assim, usar medicamentos e controlar apetite, existem alguns medicamentos que são liberados, né? Existem medicamentos que na bula deles já tem a indicação ou a liberação da Anvisa para serem utilizados com esse objetivo. Então eu tenho liraglutida, que é o Saxenda, eu tenho o Ozempic, que é a semaglutida, eu tenho vários estudos mostrando benefícios também na utilização desse medicamento, tá? O Orlistat, que é uma substância que diminui a absorção de gorduras, mas cuidado com ele, porque ele pode produzir diarreia, tá? Eu tenho a sibutramina, tá? Que também é considerado um antidepressivo, um bloqueador de recaptação de serotonina, tá? Que ele ajudaria também no controle da saciedade. Tá? A lorcacerina, que saiu do mercado recentemente, mas era um inibidor de um receptor específico de serotonina, que era uma medicação bem interessante, bem promissora, mas infelizmente saiu do mercado. Tá? E existem alternativas que não estão em bula. Então existem alguns antidepressivos, por exemplo, bupropiona, fluoxetina, escitalopram, sertralina, vortioxetina, várias substâncias que teriam benefício em serem utilizadas para controlar apetite. E isso depende do médico para ele avaliar qual é o seu estado metabólico atual, quais seriam as suas reais necessidades de neurotransmissores relacionados a esses antidepressivos para que ele possa fazer uma escolha efetiva para você, tá? Metformina, o glifage, ele também está associado à perda de peso, tá? Alguns inibidores de SGLT2, que é um transportador que faz com que você absorva, com que você não absorva a glicose. Então isso vai aumentar a quantidade de glicose na urina, tá? Isso vai fazer com que você absorva menos glicose, ou que você tenha menos glicose circulante no organismo, tá? Então assim, empagliflozina, que é o Jardiance, a dapagliflozina, que um exemplo é o Forxiga, tá? São substâncias que podem ser utilizadas, mas também tem que ter cuidado. Topiramato, fentermina, Venvance, são todos medicamentos que também fazem uma ação, e eu tenho uma quantidade de estudos bastante importante mostrando benefícios do uso desses medicamentos em pacientes que querem perder peso, tá? Então assim, gente, tiveram uma quantidade de perguntas bem importante. A gente eu vou responder essas perguntas ao longo da semana, tá? Eu quero agradecer a presença de todos aqui, tá? Eu quero dizer que esse assunto é um assunto bastante extenso, eu tenho que correr para poder caber em 1 hora, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta em específico, façam para mim. Não consegui ver nenhuma pergunta agora durante a apresentação, mas eu quero ver isso com carinho depois, no momento mais oportuno, tá, gente? Então, um abraço para vocês, vou ficando por aqui. Até mais, até a próxima live. Quarta-feira, 21 horas, tá bom? Um abraço, até mais.